naquela época eu era cambono de um centro espírita ali na Marquês de Olinda. Eu adorava espírito, eu estava entrando dessa, espiritismo, macumba, quimbanda, umbanda, eu adorava aquilo. Antigamente eu era sacristão, eu queria católico. Eu comecei a ler Nietzsche, e aí fui ler um cara que inventou o DNA, um dos inventores, que era o Jacques Monod. Eu misturei, 12 anos, né? Misturei Além do Bem e do Mal com Nietzsche, Umbanda no Brasil, eu estava Vida em Saturno, escrito por Nossa Senhora de Fátima. Pirou. Aí eu era cambono, eu era cambono do Centro Espírita. E aí eu era cambono do Tranca-Rua. O Tranca-Rua era um Exu muito bacana, que ficou meu amigo depois. Mas só que certa vez, na gira lá, baixou o Exu Caveira. O Exu Caveira. Baixou o Exu Caveira, e o Exu Caveira tinha uma manifestação muito diferenciada. Ele não falava. Quando baixou, eu cambono, falei assim, o que eu vou falar? Aí a dona da gira, né, falou assim, meu filho, o negócio é o seguinte, o Caveira não fala porque ele é muito carregado. Aí o cavalo, né, que é o médium, que tava, aí ele se ganhava, ficava todo assim, todo torto. Aí eu falava, ele não se manifesta, ele não se comunica. Não, essa é a comunicação dele. Ele ficava de cócoras assim, aí ele pediu uma cachaça, um marafo. Ele não pediu, ele falou, ele quer, ele não falava lá, aí babava. Caralho. Falei, poxa, ele tá um pouco. Não, ele é assim mesmo. Um pouco alterado, né? Ele é muito possante, é o Exu mais possante de todos. Ele tem muita raiva, mas ele é de luz, aqueles papos, né? Aí eu dei um marafo pro Exu Caveira pegou o marafo e fez assim, clim, quebrou a garrafa, rapaz. Começou a moer o vidro com a mão. Caralho, eu falei, cacete, cara. Falei, poderoso. Aí o cara começou a moer, ele olhava pra mim com os olhos virados, e aí pegou assim, aí fez assim, começou a comer o vidro moído. Eu falei, Você é o bichão, mano. Caralho, até brabo mesmo, hein? Gostei do cara. Eu fiquei com ideia fixa. Eu falei, eu lendo Além do Bem e do Mal, teorizando sobre as coisas. Aí eu voltei pra minha casa. Eu ouvia muito Pink Floyd, mas o early Pink Floyd, que era aquelas Saucer Full of Secrets, antes do Dark Side do Mundo, ele só tinha umas coisas meio parecia alma penada. Eu só fiz uma seleção de alma penada que eu adorava ter medo, então eu botava só coisa. Aí ficava vendo a assombração. Pra eu ter medo. Eu era o meu parque de diversão, meu próprio trem fantasma, né? Você treinava a casa mal assombrada. Caralho, aí eu ficava. Aí eu falei assim: eu vou fazer. Aí eu tive uma ideia, eu lendo Além do Bem e do Mal. Aí tinha um ar-condicionadozinho que eu transformei em altar. Aí eu falei assim, eu vou chamar, porque é o seguinte, esse cara precisa de um carinho. Todo mundo chama o Exu Caveira pra matar bode, pra matar as pessoas, fazer trabalho. Sacrifício, né? Eu quero obter um favor do Exu Caveira. Eu vou fazer assim, Além do Bem e do Mal. Aí eu vou chamar o Exu Caveira, vou botar um Pink Floyd. Aí fica aí Exu Caveira. Aí botei o Rob de Chambre, porque eu achava que o Rob de Chambre parecia padre, então parecia uma coisa mais ritualizada, né? Aí botei um incenso, acendi uma velhinha e fiquei lá aí. Você tinha quantos anos, Lobão? Tinha 12. Aí eu falo assim, Exu Caveira. Figuraça. Aí eu botei no meu tape deck cassete, né? Eu botei os melhores maminhas aqui do lado. A bandeira do Flamengo, agora flamenguista, né? A bandeira do Flamengo, eu tiro, porque é preto e vermelho, tinha Exu. Eu falei assim, você deve gostar dessas coisas, né? E aí você fica aqui e eu vou lhe acolher. Porque é o seguinte, não vou lhe pedir nada. Você tem o meu amor incondicional, sei que você é uma alma muito boa, atribulada, cheia de problema, come vidro, fica lá, caralho, não consegue nem falar. Eu tenho certeza, você vai passar um mês aqui comigo. Hospedado aqui em casa. Você vai jogar botão comigo. Você vai ficar meu chapa. Puta que pariu. Eu sou muito divertido. O cara chamou o Exu Caveira pra jogar botão. Eu sou muito divertido. Eu tenho um monte de... Porque eu era muito solitário. Eu comecei a ser um cara com uma vida interior muito divertida, porque eu tinha imaginação. Eu criava um monte de coisas com vocês estão próprios. Aí eu falava, pode vir. Aí no meio daquele o pode vir, eu fiz... Eu comecei a me estrebuchar. Ih, caralho. E cair no chão. Aí pausa, porque aí tudo são elucubrações macabras. Eu não sabia mais do que se tratava. Passou um lapso de tempo. Evidentemente, quando eu acordo,
Eu olho ao meu redor, tudo está despedaçado. Caralho, o tape velho. deck, o cassete estava quebrado, dizimado no chão. A cadeira estava quebrada em 532 pedaços. Puta Todas que as pariu. gavetas que tinha de Mexida. móvel, botão, disco, tudo no chão. As cortinas arrebentadas, caídas. Cara, você a vela caída. destruiu Ainda o bem quarto. que caiu e não Não pegou fogo. Tinha um algo pring do lado de 90 graus. Que na Pô, época aquele álcool era né? nervoso, Mas é. não rolou nada. Tudo quebrado e eu com enjoo. Eu falei, puxa. Aí eu comecei a falar, mãe, porra. Aí eu abri a porta, minha mãe estava ali do lado. Falei, pô, você não tá ouvindo o barulho que tá aqui? Falei, meu filho, você faz tanto barulho que eu nem sei. Nem se ligou. Pô, eu fazia barulho, toda a bateria, você tá sempre fazendo barulho. Mas eu falei, era barulho de coisa quebrando. Eu falei, mas pô, você faz um som que parece coisa quebrando, né? Faz tudo barulho. Bom, aí, cara, eu fui no banheiro, vomitei. Ela falou, pô, o que você fez? Aí ela soube que eu tinha me estribuchei, tava todo... Babado. Tinha mordido a língua. Eu falei, acho que Caralho, você teve uma convulsão. Aí eu fiz um périplo. Check-up. Um périplo por todos os neurologistas do Rio de Janeiro. O cara falava, antigamente era de... Acho que tem uma digitimia. Aí disseram, já estava com 1,80m e tantos, com 12 anos, já estava com quase 1,50m, 82, 83. Ele falou assim, então uma síndrome de avestruz, cresceu muito, o cérebro ficou pequenininho, acho que deu um piripaque. Conseguiu acompanhar, cada um tinha uma tese, né? Caralho, cada um velho. tinha uma tese sobre o meu caso, né? Aí fiz um eletrocefalograma, o eletrocefalograma... Mas você não contou pra ninguém que você tava chamando... Eu falei, olha, o Exu Caveira. Mas aí era engraçado, porque... Caralho, aí sabe o que aconteceu? Acho que o Exu chegou. Aí eu tava no café da manhã, eu falei assim, não, porque o Exu Caveira... Eu deixava cair a xícara, sabe? Caralho, então, aí falou, pô, você não fala mais no Exu Caveira. Eu falei assim, ó, mamãe, o negócio é o seguinte, Exu Caveira é gente... Exu Caveira. Aí eu começava a ter... Toda hora que eu tinha o Exu Caveira, eu dava um lapso, mas era um pequeno, né? Não era uma coisa, uma convulsão, era só... Eu caía com o tio que tava na mão, caía. Aí eu voltava, ups. Eu falei, para, isso é um encosto. Aí eu falei assim, isso é um encosto, isso é digitimia, ele está com epilepsia. Pô, o que aconteceu? Eu saí de uma doença para outra, porque a gente estava com a nefrose, aí eu saí da nefrose para epilepsia. Puta que pariu. Catalepsia, digitimia, mediunidade, não sei o quê. Pariu, aí meu. eu fui pro centro, falei, você precisa ir para um centro de luz. Aí ela foi para um centro de luz, eu baixava o Walt Disney. Eu falei, pô... Eu saí do Exu Caveira pro Valdir, né? Pô. Que do caralho! Puta que pariu! Que demais, meu! Aí não. Eu falei, pô, mamãe, me caralho. desculpa. Aí você começou a ficar com a voz do Mickey? Não, eu comecei a psicografar. Olha, sua mãe! Eu comecei a psicografar pessoas da tribos do Oriente. Comecei a Ramatiz, comecei e comecei a ficar mais oriental, isso aqui. Mas eu sentia a falta da Pomba Gira, da Maria Padilha, do Exu Caveira. Eu sentia a falta. Era um aconchego, né? Bom, eu fui ficando. Para encurtar a história, aos 35 anos, eu visitei um médico que eu tinha que tomar Rivotril, Comital, um monte de coisa, porque senão eu tinha piripaque até os 35 anos. Tá. Aí eu conheci um italiano, o doutor Federico Navarro, e ele, depois de milhões de médicos, né? E ele falou assim, olha, eu tenho uma coisa que é uma lanterna, que ele faz a lanterna, porque o problema é o foco. Porque você tem um problema, todos nós temos um problema de amamentação. Então, quando a gente amamenta, às vezes, se a mãe não dá direito, você vai ficando como se fosse a direção, tem que alinhar a direção, tem que alinhar a retina, e isso melhora o cérebro, e você nunca mais vai ter que nada. loucura isso. Aí eu ficava, ele falou, vou te dar 6 meses, ele foi reduzindo o meu remédio gradativamente, foi botando uns mais fraquinhos e foi fazendo uma coisa com a lanterna, que era um exercício de córnea. Às vezes ele me botava de cabeça para baixo. Caralho, eu que tinha louco, velho. assim, e pra doía. Cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Até alinhar a tal da córnea. E não é que daqui em 6 meses nunca mais Teve parou, nada. sumiu. Agora, o bacana fudido, do Exu Caveira, isso acabou a história. Você Sim, vê quanto sim. durou a minha nefrose, os 12 anos, do 12 aos 35, a epilepsia. Claro. Bom,
Nesse meio tempo, 12 anos, quando foi a época do Me Chama, Sim. eu sei que antes de sair o Me Chama... É isso que eu ia falar, porque nessa época você já arregaçou na música, você já tava... Sim, Não, a mas olha história só, é bem diferente. mas Aí, epilepsia, não, é com louca a epilepsia. Nós sempre com epilepsia. Epilepsia, eu adorava ter epilepsia porque eu achava que eu era um gênio, porque eu adorava ter convulsão, que eu pensava assim, puxa, parece que nada era como antes, porque havia uma morte neurônica, mas ao mesmo tempo você tinha um ponto de vista diferente, porque os outros sinapses eram você Ativadas. começava a pensar diferente, né? E eu achava que eu era um cara muito especial, por ser... Falava, pô, se o Júlio César tinha Machado de Assis, Sim. eu também tenho Dostoiévski, que eu não É sou uma bem coisa, acompanhado, pô, rapaziada.